bom dia. Que o Senhor te abençoe nesse dia ricamente. Hoje, 18 de abril de 2021, acabamos agora o culto presencial na comunidade em Porta Renascer, a comunidade mais linda do universo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro de João, no capítulo 3. Temos aqui um diálogo. E eu convido você então a participar conosco. Evangelho de João, capítulo 3, o verso 1, que nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos tem o privilégio, de repente você agora deve estar pensando, meu Deus, que privilégio que esse homem chamado Nicodemos teve de ir tirar um momento à noite e conversar com quem? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador deste universo, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, aquele que é mais sublime do que os céus, aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Jesus Cristo. Nicodemos conversa com Jesus Cristo. E ele diz: bem sabemos que és mestre, e ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não é de Deus. Então, no verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não fez pergunta alguma, mas Jesus, conhecendo o coração de Nicodemos, conhecendo o meu coração, conhecendo o seu coração, ele vai direto ao assunto. Nicodemos, na verdade, precisava de algo que talvez seja a sua necessidade hoje. Nicodemos tinha uma religião, ele era fariseu, ele era príncipe dos judeus. Ele conhecia que Jesus veio de Deus, ele tinha um conhecimento, mas Jesus, conhecendo a intimidade, diz: olha, você tem uma necessidade, Nicodemos, é nascer de novo. E temos muito isso hoje, né? A pessoa sabe muito sobre Deus, fala-se a respeito de Jesus Cristo, mas falta-lhe uma coisa: nascer de novo, né? O texto aqui diz, o Senhor Jesus dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo não é uma opção, é uma necessidade. Então, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quando Jesus aponta uma necessidade, abre-se um diálogo sincero. Nicodemos diz: eu vou entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos. O nascimento aqui é da água e do Espírito. Água significando a palavra de Deus. Isso é descrito no próprio livro de João, quando Jesus fala com seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Água significa a palavra de Deus. E espírito, se referindo a Deus. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, esse assunto prossegue da seguinte maneira. Jesus dizendo a Nicodemos no verso 6, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, não é voltar no ventre de sua mãe e nascer. Não, porque aquele é o nascimento da carne. Eu estou falando do nascimento do espírito, é nascer de Deus, nascer do alto. No verso 7 ele diz, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Continuando, ele diz, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isto? Jesus, então, responde, tu és mestre em Israel e não sabes isso? E ele continua, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está mostrando como que é esse processo de nascer de novo. Ele menciona, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Você pode conferir na sua Bíblia. Isso está em Números capítulo 1, do verso 1 até o verso 9, você vai encontrar esse episódio. Ali no deserto, algumas pessoas foram picadas por serpentes, a serpente mordia o povo. Por quê? Porque o povo falou contra Deus e contra Moisés. Então, Moisés vai até o Senhor Deus e o Senhor Deus o orienta, constrói uma serpente de metal, e todo aquele que olhar para a serpente de metal ficará vivo, ou seja, vai ser curado daquele veneno. E Moisés fez isto, e as pessoas que olhavam para a serpente de metal ficavam vivos. E aí o Senhor Jesus está dizendo, olha, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus ia ser levantado na cruz do Calvário. E o que significa isto nessa conversa com Nicodemos? Significa que ao ser levantado da terra, conforme diz João 12:32, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O que significa isto? Significa que eu e você nascemos em pecado. Você lembra lá no Éden, a serpente enganou Eva, o homem pecou, nós ficamos contaminados com o pecado? Pois então, lá na cruz do Calvário, Jesus, ao ser levantado da terra, ele diz em Romanos 6,6 que o nosso velho homem foi com ele crucificado, ou seja, o corpo do pecado com o qual nós nascemos foi crucificado com Cristo. Ou seja, Nicodemos, não é voltar o ventre de sua mãe nascer, não é nada disso, mas é o fato de morrer o veneno da serpente no meu corpo. Jesus dizendo, morrer no meu corpo para que você tenha vida e vida eterna. Por isso, então, ele menciona, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. O seu Filho, Jesus, foi entregue para que lá na cruz ele morresse e destruísse o meu e o seu velho homem. A fim de quê? A fim de que tenhamos vida e vida eterna. Na sequência, ele diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Condenado nós já estamos, nós já nascemos condenados. Ou seja, Deus envia seu Filho para trazer essa grande revelação. O veneno da serpente foi crucificado com Cristo. Ou seja, o nosso velho homem foi
crucificado com Cristo. O nosso velho homem morreu na cruz do Calvário. Com que objetivo? Nascermos para uma vida eterna. É isso que é descrito em Efésios 2,6, quando se refere ao Senhor Jesus Cristo, ele mostrando esse trabalho da ressurreição. Morremos com ele, mas juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que preciosidade esse diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos, porque nos abre o entendimento. Toda essa obra da vinda do Senhor Jesus Cristo é com um objetivo. É nos fazer nascer de novo, é nos levar à morte, a morte do nosso velho homem no corpo dele na cruz do Calvário. E ao terceiro dia somos ressuscitados em novidade de vida. E o último texto que eu quero ler com você está em João capítulo 3, o verso 18, que diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, creia nessa palavra, creia que você foi atraído em Cristo Jesus, morreu o seu velho homem e ao terceiro dia você e eu fomos ressuscitados nele em novidade de vida. Tudo isso por graça, por amor. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, ok? Um excelente domingo para você, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Tchau!